Fala galera, estamos aqui com mais um Zona de Quarentena. Depois de um ano que a gente estreou esse projeto, estou aqui de volta para falar ainda sobre o quê? Quarentena. Pois é. E hoje eu estou aqui com ela, a psicóloga Elismari, que vai falar um pouco sobre esse processo de adaptação que a gente foi obrigado a passar, né? E aí, Elismari, como é que você tá? Oi, Tiago, tudo bem? Eu tô bem, né? Assim, adaptada à quarentena. Eu agradeço o convite pra gente bater esse papo aqui. Então, a gente, né, no começo, lá no ano passado, a gente tava, todo mundo muito assustado com aquela coisa de não poder sair de casa, né? Assim, é importante a gente trazer logo de início, né, que o medo ajuda, né? É importante, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas, e também que os casos estão altos, a gente tem que ter todo o cuidado do mundo. A doença está piorando, a gente tem que ter muito cuidado. Mas o que a gente vai falar aqui hoje é sobre a adaptação de como a gente se sentiu e como a gente se sente agora, né? Nessa questão de não conseguir, principalmente nessa questão de não conseguir sair de casa, né? A doença em si ainda é assustadora, mas essa questão a gente está um pouco mais adaptado. Isso, a gente precisou se inventar, né? A gente precisou se virar. Como é que vai ser agora? Tudo mudou, aquele susto há exatamente um ano atrás. E aí, aquele medo que a gente sentia de, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo com nossas vidas? A gente nunca pensou de passar por uma pandemia, a gente nem sabia direito o que significava pandemia. A gente só via na escola, né, um termozinho assim. E agora a gente sabe, a gente viveu, a gente já é experiente disso. Só que a gente já está adaptado a isso. Em que sentido? Não é adaptado à doença, adaptado a lidar com a pandemia. Esse medo que a gente tinha inicial, aquele medo assustador, hoje já não é o mesmo, não é? A gente até conversando certa vez, né, Tiago, a gente estava falando sobre a capacidade do ser humano de se adaptar a tudo. A gente tem uma grande capacidade de adaptação ao que é bom, ao que é cômodo, mas também ao que é difícil. A gente precisa se adaptar para sobreviver. E foi isso que a gente fez. Se a gente for observar em vários sentidos, hoje ficar em casa já não é mais tão, para a maioria das pessoas, né? A gente não pode generalizar, mas ficar em casa já não é mais tão difícil como era um ano atrás, já não é mais tão assustador. A gente conseguiu desenvolver várias habilidades e tornar esse momento de ficar em casa mais agradável. Não é, Tiago? Exato, virou uma rotina, né? Que às vezes a gente até falou também sobre, às vezes a gente saía sem motivo. A gente simplesmente queria dar um passeio na rua, enfim, no comércio, né? E hoje em dia a gente só sai por necessidade, né? Exatamente. Hoje a gente até fala sobre o quanto a gente se adaptou ao delivery. Sim. Hoje, para a maioria das pessoas, está muito mais cômodo você pegar o celular, escolher ali o que você quer comprar. Até nas próprias lojas da cidade, né? Tudo se tornou mais próximo de você, tudo se tornou mais acessível. E todo mundo se adaptou, o próprio comércio se adaptou, né? Lanchonetes, restaurantes. Então isso mudou demais a nossa vida. Coisas que eram impensadas há um ano e meio atrás, digamos, hoje já é muito natural. Realmente, tem muita coisa que a gente não imaginava que era só pegar o celular e comprar, e agora tá basicamente tudo assim, né? A gente, para precisar sair de casa para comprar alguma coisa é meio difícil. Então todo mundo teve que se adaptar ao digital, né? Todo mundo teve que migrar, foi algo bem forçado. E assim, é claro que a gente consegue entender o quanto tudo isso foi forçado, o quanto isso foi difícil, as perdas, o prejuízo de tudo isso. Mas eu não vou dizer um ganho, mas por um lado né? Essa questão das pessoas se desenvolverem, se permitirem conhecer esses outros lados de si mesmo, do que pode, o comércio se renovar. Então isso é muito interessante de ser avaliado. Sim. E hoje a gente já não... Hoje a gente está em um momento, né, que a gente precisa... a pandemia teve várias fases. Hoje a gente está naquela fase que a gente precisa realmente se privar de muita coisa novamente. Só que aí já não é com aquele peso de um ano atrás, né? Hoje a gente já consegue de uma forma mais leve.
porque a gente já conhece, né, essa realidade, já sabe como reagir, né? E isso, como você vinha falando, o medo tem essa função de fazer a gente se proteger. Então, a gente desenvolveu estratégias de proteção, né? De se proteger disso que seria mais temeroso, mais assustador. E já que a gente tá falando de medo, eu vejo muita gente falando, tipo, não precisa ter medo do coronavírus e tal. E pelo menos ao meu ver, precisa ter medo, né? Com Você não certeza. precisa ter medo da situação, de tipo, não precisa ter medo de, sei lá, de ter que ficar em casa, por exemplo, por causa de um decreto do governo. Você precisa entender o que é que esse decreto, por exemplo, significa, né? E, lógico, tem várias pessoas que têm um impacto muito maior do que eu e você, claro. Claro, com certeza. Né? A gente consegue se adaptar de uma maneira que nosso trabalho não compromete Sim. diretamente, né? Sim. Compromete de forma indireta. Eu mesma precisei me adaptar, né? A nível de trabalho. E é claro que a gente precisa ter medo. É algo muito sério que está acontecendo aí fora, é algo muito sério que está acontecendo nos hospitais. As mortes, elas estão aí, os números assustam, Sim. né? Então é algo muito sério, só que a gente precisa se cuidar, fazer a nossa parte, né? E se adaptar também, para que a gente não fique só envolvida nessa parte assustadora. A gente tem que se prevenir para não se contaminar, né? Caso se contamine, tomar as providências necessárias, porque é algo muito sério realmente. A gente não pode ficar ou tudo ou nada, né? Ou totalmente trancado e assustado, presa aos números, às informações assustadoras que estão aí. Mas também a gente não pode relaxar e dizer que nada está acontecendo, né? Ficar ali no meio termo disso é onde a gente vai conseguir sobreviver, né, a tudo isso de uma forma menos danosa, digamos assim. Até porque essa questão de ter medo te ajuda a pensar como reagir, né? Exatamente. Como se preparar, como, sei lá, se cuidar mesmo, como você falou. O medo, ele vai chegar para você e vai dizer bem assim, vai acender aquela luzinha de alerta e vai dizer, você está em perigo, né? E aí, não é interessante que a gente se renda a esse perigo, que a gente fique ali, meu Deus, eu estou em perigo, socorro. É que a gente desenvolva formas de enfrentar esse perigo, Sim. Né? E equilibrar a situação ali. Sim, porque a gente está falando da adaptação e parece que muitas pessoas se adaptaram da forma errada, né? Se adaptaram não ao que seria o novo normal, que é um termo que eu não gostava no começo, porque eu pensava, a gente não pode tratar isso como normal, né? Mas depois eu fui entendendo que, velho, é o normal de agora, não tem o que fazer. Mas, assim, muitas pessoas não estão tratando esse novo normal como se fosse uma coisa de... É o novo normal que eu devo ficar em casa para me prevenir. Muitas pessoas estão se adaptando de uma maneira como se não tivesse nada acontecendo, né? Muitas pessoas... A obrigatoriedade, né? Assim, a necessidade de ter um decreto que proíba você sair de casa para ter a consciência de que você precisa mudar seus hábitos, né? Mudar seus hábitos e entender que é algo sério que está acontecendo ali, né? E que algo precisa ser diferente do que era. E assim, eu queria fazer uma pergunta. Você acha que essa negação, não sei nem se é essa exatamente a palavra, que algumas pessoas têm, no sentido de, não tem nada demais não, eu sair, eu fazer festa, enfim, é uma tentativa de acreditar que não tem nada ruim acontecendo? Tipo, é algo psicológico assim que a pessoa cria na mente dela para se sentir bem, se sentir sem medo, se sentir como se existisse um medo, mas ela tentasse suprir aquele medo com essa realidade paralela que ela cria na cabeça dela. Deu para entender? Ou seria só ignorância mesmo? O que é que você acha? Não, veja só. Eu vou responder... polêmica, é uma pergunta polêmica. Porque é algo muito particular de se responder, mas diante do que a gente vê da própria psicologia mesmo, da própria ciência, a gente sabe onde é que está pegando da gente. O fato de ficar em casa está pegando emocionalmente na socialização. A gente precisa se socializar, a gente sente a necessidade de socializar. Então,
talvez essas pessoas elas estejam buscando satisfazer uma necessidade imediata ali, né? Negando os próprios riscos do que o momento tem, né? E buscando uma necessidade imediata de encontrar pessoas, de socializar, de descontrair, né? É claro, a gente não pode ser hipócrita de dizer assim que isso, ai meu Deus, que absurdo. Não é certo aglomerar. Tanto é que teve um momento da pandemia que houve uma flexibilização e tinha critérios para isso, não é? Uhum. Cabe a gente ter consciência em que sentido. É importante que a gente esteja assim, em contato com pessoas que nos fazem bem. Não vamos diversificar demais esse meio que a gente né, convive. Uhum. Não vamos estar em lugares muito aglomerados e que não esteja cumprindo nenhuma norma que foi orientada, né? Porque aí a gente está atendendo a nossa necessidade de se socializar, de encontrar pessoas e tal. Com moderação, claro que o momento não é para focar nisso, né? E a gente também está tomando as medidas de segurança, sabendo que tem uma realidade aí. Sim. Não é? Então, assim, a pessoa que está... Vamos fazer uma festa e chamar não sei quantas pessoas... Ela está fugindo da realidade. Ela está negando para ela, né? E para os outros tudo que está acontecendo, o risco, a facilidade que é essa contaminação, né? Sim. Então, realmente é uma questão muito polêmica, não é? Uhum. Porque a gente precisa analisar vários pontos, Sim. mas é justamente aí. E a gente não pode minimizar os riscos, minimizar a gravidade do problema, mas também a gente precisa ter esse olhar assim de flexibilização mesmo, como o próprio governo propôs. Sim. Só que tem os abusos, né? É uma flexibilização que ela tem que ser cuidadosa, né? Isso, tem que ser cuidadosa, porque tem os abusos. E assim, uma flexibilização não quer dizer assim, tá liberado isso e vamos lá, né? Uma flexibilização, eles estão pensando no ramo, né, mesmo de bares e restaurantes, né? Porque está sendo um grande impacto. Sim. Né? E aí eles precisam ter uma rigidez em como eles vão conduzir, né? O funcionamento deles, também, né? Fiscalizar, falta exatamente. Muita fiscalização, a gente tem muita besteira. Tanto a questão da fiscalização como assim, de firmeza mesmo, né? Não, é assim e vai ser assim. Alguns lugares conseguem manter uma firmeza maior no funcionamento, mas outros acabam esquecendo realmente que está acontecendo isso tudo, né? Tá acontecendo. Tanto Tiago, se a gente for analisar bem, no início para o meio da pandemia, a gente se preocupava com quem? Com os idosos, né? O famoso grupo de risco. Sim. E quem era que ia para esses lugares? Os jovens como a gente. Uhum. Hoje está atingindo os jovens. É verdade. Hoje, quando a gente... Inverteu a situação toda. Inverteu a situação. Os idosos estão aí se vacinando, estão se protegendo, né? Sim. Os idosos foram muito mais cuidadosos, se a gente for olhar. As famílias buscaram, assim, preservar seus idosos. E hoje, quando a gente ouve falar, fulano está internado, são jovens, né? Então, é um retrato de tudo dessa flexibilização abusiva, vamos colocar assim, né? Do cuidado do idoso, né? É claro que a gente, como você mesmo falou, a gente tem como adaptar o nosso trabalho ao online, né? Eu adaptei quase que 50% hoje, né? Com toda essa... O início foi 100%. Hoje eu estou nesse meio termo. Mas tem pessoas que não. E é um trabalho que é para se alimentar, é para sobreviver. Então, né? Sim. Tem essa questão do lazer, dessa socialização que eu falei, mas tem a questão de precisar se aglomerar para trabalhar, para sobreviver. Com certeza. Né? Com certeza. Por isso é polêmico. É polêmico. Por isso que a gente não pode olhar só com os nossos olhos e dizer isso está certo, está errado e ser categórico.
Mas refletir, né? Acho que é sempre importante conversar sobre. Porque, assim, a gente vê, como você falou, muitos bares, restaurantes que não controlam. A gente sabe que tem como controlar. Mas não controlam por quê? Porque pensam, pô, se eu controlar demais eu não vou ganhar tanto dinheiro quanto eu... E assim... Tanto tempo fechado e exato, agora... era justamente isso. É complicado É pra suprir o prejuízo que a gente teve, certo? Só que as pessoas precisam refletir também sobre isso, não estou falando que é certo, que é errado, mas assim, se você é um restaurante que respeita isso, cara, você está agregando valor para tua marca também. Com certeza. Né? E assim, as pessoas que estão indo aos restaurantes precisam também ter essa reflexão. Poxa, a gente está numa pandemia, eu estou me permitindo sair, então isso daqui é algo assim, né? Um ponto fora da curva, assim, né? Isso, eu já estou me permitindo, digamos que extrapolando um pouco. Então eu vou buscar ir para lugares em que eu me sinta um pouco mais protegida diante de tudo que está acontecendo. Sim. E aí fazer essa escolha também. Ser mais seletivo, né? Ser mais seletivo, porque dentro dessa escolha, vai dizer ao dono do restaurante que tem pessoas que infelizmente escolheu não ir para lá porque não está respeitando algumas normas que são importantes para aquele momento. Sim. É claro que a gente precisa estar assim, nesse meio termo, de pensar na gente, na nossa necessidade, mas pensar também muito no coletivo. Isso. Talvez essa seja a maior reflexão de tudo isso. Com certeza. Porque assim, quem se adaptou da forma errada, digamos assim, e tá agindo como se não tivesse nada, não tá pensando no coletivo. Não. Então não é... Só tá assim, poxa, mais um decreto. Poxa, não posso sair de casa mais. Não posso sair de casa. Exatamente. E não tá vendo nesse sentido. Os decretos, vou dar uma opinião pessoal. Sim. Os decretos hoje está considerando essa necessidade das pessoas trabalharem, seguirem a sua vida, mas também ficarem em casa. Sim. Né? E assim, não é nenhuma questão. Não é nenhuma questão política, partidária, não, assim. É uma questão que a gente vê no país inteiro. Exatamente. Tá bem, assim, como é que fala? Bem flexível, né? Adaptável. Adaptável, sim. É o tema que a gente tá falando aqui. Para usar a palavra do dia. E assim, tem muita empresa se virando, fazendo delivery, né? Empresa pequena fazendo delivery. Não tô romantizando essa questão da pandemia, porque tipo, tem gente que ganha muito pouco com delivery. Que isso é maravilhoso, não né? Tipo, um cara entregando 90 pizzas na bicicleta dele, pô, que legal. Não é assim, coitado, né? Mas, enfim, é uma coisa que as empresas estão se adaptando ao digital. E, pelo menos ao meu ver, isso ia acontecer um dia. Né? E assim... Só que era um processo que ia demorar, era um processo devagar, né? E aí veio... E são formas da gente até manter uma certa saúde mental no meio de tudo isso, né? Uhum. Quando a gente consegue ter acesso, de dentro de casa, ter acesso a coisas que a gente antes precisava sair. Então, essa facilidade faz com que a gente... que bom, né? Já tenho isso. Sim. E eu não precisei me expor. Eu acho ótimo, meu Deus. Eu também acho, eu me adaptei bastante. Sim, eu não gosto muito hoje de sair. Eu duas vezes em procurar uma vaga para estacionar o carro. ou ir andando no sol quente, né? Então, nesse sentido tá muito bom. Só nesse, se você olhasse de tudo, só nele. É verdade, como você diz, não pode romantizar. De jeito nenhum, né? Mas outro ponto que a gente poderia falar aqui é o seguinte: esses dias eu estava refletindo, estava filosofando sobre a vida. Bem refletindo. Eu peguei um café, sentei ao lado do meu cachorro, ficamos pensando na vida. E aí eu parei é um assunto sério, eu tô rindo só por causa disso. Mas só pra descontrair, pra galera não chorar. Mas é o seguinte, eu tava pensando, cara, quantas pessoas será que a gente consegue conhecer na vida inteira? Então, você foi longe. Eu fui longe, né? Eu fui longe. Mas quantas pessoas será que a gente consegue conhecer na vida inteira? Uma média
média, não tem como contar, mas uma média. Você chegou aqui, que conclusão. O que é que tem a ver, né, com essa conversa? Aí eu parti pro meu amigo Google, né? E aí eu vi que dizem que de 1.500 para 2.000 pessoas, mais ou menos. Isso é muito relativo. Muito relativo. Claro que é. Né? Muito relativo, porque depende de muitas Muitos habilidades, fatores. capacidades suas. Com certeza. Né? Escolhas. Né? Por exemplo, em um momento como esse, em que um tema que a gente até comentou, né? Que muitos cursos, muitas faculdades estão online. Sim. Não sei se eu falei de classe. Sim. Você pode até conhecer de uma forma virtual. Isso. E aí tem algumas plataformas onde você realmente conhece, vê os rostinhos ali, mas tem outras que não. Tem cursos que começaram agora, por exemplo, que as aulas são gravadas, e aí você não interage, né? Sim. Então isso já diminui a quantidade de pessoas. É verdade. A pandemia vai diminuir esses números aí. Meu Deus, então minha reflexão ficou ainda mais triste. Não vou nem continuar, galera, senão vocês vão começar a chorar. Mas é uma reflexão que eu achei muito legal, velho. Porque, tipo, eu pensei, 1.500 pessoas mais ou menos, cada pessoa conhece. No Brasil tá morrendo mais de 2.000 por dia. Uma média. Eu já fiquei... Você já pensou, se todo mundo que você conheceu na vida inteira morresse num dia só? Meu Deus, que triste. É isso que tá acontecendo, só que você não conhece, né? São números de guerra, assim, quando a gente olha. Sim, é bizarro, cara. E assim, é por isso que as pessoas estão, eu acho, que as pessoas estão tão soltas, assim, tão desligadas ou fechando os olhos para o que está acontecendo. Porque não é ninguém conhecido. Porque assim, eu desde o começo eu tomei todos os cuidados, né? Quero me achar que não. Mas não saí de casa para coisas desnecessárias, enfim, tomei todos os cuidados. E recentemente eu comecei a ver gente que eu conheço postando que está entubado, gente que eu conheço que morreu, e parece que começou a pesar muito mais isso. Lógico, pesou muito mais. Não é que alguém desconhecido morreu e eu vou dizer, tanto faz. Não é isso, é uma vida do mesmo jeito. Mas quando alguém que a gente conhece é muito mais pesado. Por isso que eu pensei... E o próprio jornal começou a dizer, né, lá no meio, digamos, quando começa a ter nome, né, quando esses números passam a ter nomes. Sim. Realmente, e assim, é muita... por isso que a gente precisa até, sabe, Tiago, a gente precisa estar conectado a essa realidade, né, e que é muito sério, que é algo muito grave, que são números altíssimos, mas ao mesmo tempo a gente precisa... Pera ainda, eu já sei o que está acontecendo. Sim. Se eu botar toda a minha atenção para isso, vai ser muito danoso. Eu não vou conseguir dar conta do que eu preciso dar conta. Sim. Porque, né, a gente segue, a gente continua, a gente tá aqui, olha, nesse momento, porque a gente tá bem para poder falar dessas coisas. Então, a gente precisa sempre se atentar e se proteger. Sim. Se proteger não é você se desligar e dizer, uhul, tá tudo maravilhoso, tchau, pandemia. Não é isso. Exatamente. Né? Porque isso é irresponsabilidade. Não é? Sim. A gente precisa estar atento. Ter essas reflexões que você vem tendo são importantíssimas. Sim, licença, galera. Agora é terapia aqui, só eu e ela. Dá licença. Brincadeira. Brincadeira, pode falar. O nosso código de ética não permite. Brincadeira, pode falar. Não, mas realmente são importantíssimas, porque a gente consegue se situar no cenário do mundo. Sim. Né? E aí, por outro lado, eu até recebi... Semana passada eu estava muito angustiada, agora é meu momento, viu, gente? Quando eu, enquanto psicóloga, cada mudança dessa, eu entro em uma angústia, reflito. Aí fico, meu Deus do céu, eu preciso me refazer de tudo isso agora, porque eu vou precisar atender daqui a pouco, mas eu preciso assimilar tudo isso. Eu fico nesse vai e vem. E aí, eu angustiada, né, com o cenário que a gente está, o que foi apresentado na mídia, tudo isso.
E aí eu recebi uma mensagem no WhatsApp, tipo um slidezinho dizendo assim, tenha esperança. Não sei se você viu, Tiago. Nos Estados Unidos foi assim. 7 motivos, né? Isso, 7 motivos, exatamente. E ali me deu realmente uma esperança. Ali foi terapêutico para mim naquele momento, porque eu estava precisando, assim, de informações que me fizessem bem. Sim. Que me regulassem. Sim. Né? E aquela informação me regulou, me deu uma esperança. E essa esperança, no sentido até de dizer assim, não, vamos lá, firme e forte, toque de recolher, todo mundo em casa, né? E vamos nos adaptar mais uma vez. E vamos lá, e essa é a minha parte. Sim. Essa é a minha parte, sim. Né? Que daqui a pouco as coisas vão se ajustar. A gente precisa ter paciência, precisa, né? Sim, sim. Acreditar. E acreditar não é aquele acreditar romantizado, não. Sim. Aquela positividade tóxica que eu lido para nós. Né? Tenha fé. Não, vamos ter fé. Não, nada contra a fé. Sim. Eu tenho fé. Mas assim, pense positivo, vai dar tudo certo, baseado. A gente precisa ter pensamentos positivos baseados em algo. Exatamente. Né? Fazer da nossa parte, né? Vamos pensar positivo, que vai dar tudo certo, mas eu estou me cuidando na medida do que eu posso, não é? Porque assim... E eu estou orientando as pessoas que moram comigo, né? Também, elas estão me orientando, porque a gente sempre se ajuda e por aí vai. Sim, sim, porque a real é que por um descuido de outra pessoa você pode pegar, né? Então é todo mundo que tem que justamente por isso, é justamente quando a gente começa a entender como é o funcionamento desse vírus, que a gente não entende, que ele é um mistério ainda, né? Muito novo, né, relativamente. Tomar cuidado até onde a gente se permite e até onde a gente se cuida, porque não é. Pessoas que precisam trabalhar fora, precisam sair. Sim. Então, se é a máscara que vai nos proteger, vamos usar máscara. Da forma correta. Da forma correta, exatamente. Mas assim, pode falar. E aí, né? E aí a gente vai se ajustando. Por quê? Porque a gente pode se cuidar. Aí a gente não pode banalizar as coisas, porque a gente pode se cuidar a pandemia toda e nenhuma necessidade eu preciso ir na farmácia comprar aquele remédio, né? E ali pode sim. Mas se for a pessoa que está toda hora na rua, para nada. É muito maior. Para nada, porque para alguma coisa, ok. Né? A chance é muito maior. Não é? Sim, e assim, eu até queria falar com você sobre exatamente esse post que você citou. Oh, que coincidência. Foi mesmo, que legal. Eu queria trazer aqui... Eu não tinha combinado isso. Não tinha, gente. É exclusivo. Ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Então, eu queria falar com ele, porque eu li esse post e eu fiquei refletindo. Cara, é legal você trazer uma visão esperançosa, assim, com base em notícias verdadeiras, reais, né? Mas você tem que ter, assim, eu, enquanto profissional da comunicação, eu sei que você precisa demais ter cuidado com sua mensagem, principalmente por causa do contexto, sabe? A mensagem chegou em você, que é uma pessoa que se cuida, que é uma pessoa que estava ansiosa naquele momento e te ajudou. Sim. Mas ela não fez você ficar mais... É que eu tô esquecendo a palavra, sabe? Digamos assim. Exatamente. Exatamente. A função da mensagem em mim, né, foi reparadora. Isso. Mas nem sempre, né? Com certeza, em muitas outras pessoas foi assim também. Talvez até o intuito da pessoa que criou, que eu não conheço, tenha sido bom, né? Tenha sido realmente ajudar. Mas você tem que ter muito cuidado quando você posta uma coisa dessa, porque vai chegar numa galera que vai usar isso como justificativa para estar em festa. Exatamente. Com certeza, cara. Com certeza. Porque, assim, são notícias verdadeiras? São. Mas é de uma realidade que não é nossa, pô. O cara colocou lá nos Estados Unidos não sei quantos milhões de vacinas em não sei quantos dias, mas não é a nossa realidade.
Não é, a produção lá é maior, a produção aqui tá muito difícil, a distribuição aqui tá muito difícil, aqui a gente tem muito problema político, não que lá não tenha, lá também tem, mas aqui tá uma zona, e não é zona de quarentena, que é boa. Enfim, aqui é um problema muito grande político, que a gente não precisa nem entrar nesse assunto, mas distorce a informação. Exatamente, distorce para quem está tendencioso a isso, não é? Quem já está nessa vulnerabilidade, em que sentido? Eu estava numa vulnerabilidade de e agora, né? E agora, assim, como é que eu vou fazer? Muita informação negativa, né? Muita notícia difícil de se assimilar, né? Então, veio no momento em que eu disse, ufa, então a gente tem uma direção, existe uma direção possível. Não sou eu que vou dar essa direção, nem você, né? Cabe a outras instâncias, digamos assim, a questão, né? O governo, essas coisas todas. Mas existe uma direção. Sim, e também Não, pode falar. Mas quem está em uma outra sintonia com tudo isso que está acontecendo, vai pegar essa informação e vai dizer, então vou esperar, que daqui a não sei quantos dias vai estar tudo certo, então eu vou continuar do jeito que está, porque não depende de mim. Sim, né? Sim, exato. E, era aí que eu ia falar naquela hora. Você falou assim, depende muito do governo e tal, mas a sociedade tem que estar atenta, tanto para cuidar da sua parte, quanto para pressionar o governo também, e governo municipal, estadual, federal, tudo. O que depende do governo é essa viabilização, essas coisas que realmente estão... Mas tem o que depende da gente. Sim. Né? Sim. É a questão de você saber qual é o seu papel. Todos nós temos um papel nesse momento. Né? E você saber qual é o seu papel nessa configuração que está. E o papel de todo mundo, além de se proteger, ter um papel enquanto cidadão de pensar em proteger o outro e de ir um pouco além. Tipo assim, a galera que é contra a vacina, a galera que, enfim, espalha informação falsa. Não tô falando de informação boa, tô falando de informação falsa. Isso aí também é de serviço. Isso aí também serviço, né? Exatamente, porque vamos botar isso em prática, na realidade mesmo. Da mesma forma que eu dei esse exemplo, a gente tá destrinchando ele. O máximo possível. Angustiada, e peguei ali o WhatsApp, vi aquela mensagem e fiquei, ai, que legal, né? No nosso dia a dia, muita gente não tem tempo de estar no WhatsApp, de estar pesquisando no site, no Instagram. Então, uma informação falsa que pega e a pessoa para ali e lê, né, toma uma proporção imensa na vida daquela pessoa. Sim, até porque ela vai passar para muitas outras pessoas. E aí tem a questão do passar para outras pessoas, e aí vai se né, dissipando isso, né, e tendo consequências, retrocessos, na verdade, né? Então eu acho... Retrocesso. Sim. Então eu acho que a adaptação... Eu também, nossa responsabilidade. Sim, tá atento a isso, né? Tá atento. E assim, a gente é muito... a gente precisa se colocar como ativo nas coisas e se tornar responsável pelos nossos atos, por menores que eles sejam. Por exemplo, quando a gente pega uma informação, a gente leu, a gente achou interessante, assim, umas 2 palavrinhas que me encantaram, compartilhei em um grupo de 100 pessoas. Gente, eu passei aquela informação para 100 pessoas, que eu não sei se aquela informação é certa e errada. E fui eu que passei, eu tenho minha responsabilidade disso, a gente tem que ter esse cuidado. Sim. Né? Sim. A gente precisa saber que ali vai ter uma consequência. Sim. Pode ser que não tenha nenhuma, pode ser que 50 pessoas daquele grupo ignorem aquela mensagem, mas pode ser que 50 leiam. Muita gente, velho, que acredite, né? As pessoas perderam a noção de quantidade de pessoas. Exatamente. Né? Como isso tem uma dimensão.
né? Sim. Olha, a gente tá aqui super à vontade falando. Isso é óbvio, porque eu estava meio travada no início. Mas a gente não sabe. A gente precisa ter responsabilidade por cada palavra que a gente fala aqui, porque a gente Com certeza. quer que muita gente veja. Muitos milhões vão viralizar. Milhões. Ter responsabilidade. Mas, com certeza. Cuidado com o que a gente está falando aqui para passar, né, informações coerentes que agreguem. Sim. Né? Sim. Você vai passar uma notícia ruim, cara, se ela for verdadeira, ela acaba sendo necessária. Né? Tem todo um impacto psicológico, eu até queria falar, não sei se a gente tem tempo para falar sobre isso. Pela minha parte tem tempo. Então a gente tem. O podcast vai durar 5 horas aqui. Mas enfim, eu queria falar sobre o impacto negativo assim, que tem no psicológico das pessoas as notícias ruins. Mas só para concluir aqui minha linha de raciocínio, se você vai compartilhar uma notícia ruim, se ela é verdadeira, de alguma forma ela vai fazer as pessoas refletirem, né? Porque o impacto das notícias que a gente recebe todo dia, logicamente que existe e faz a gente ter um medo, que é aquele medo que pode ser ruim ou bom. E a gente vai falar sobre isso, mas só para eu fechar aqui, tá muito longa essa linha aqui. Mas assim, se você vai compartilhar uma notícia boa, que seja uma notícia boa que tenha fundamento, né? Que seja assim, ó, os Estados Unidos produziam não sei quantos milhões de vacina hoje. Ponto. Pô, que legal pra galera dos Estados Unidos, muito bom. Por mim, o mundo inteiro tomar vacina. Mas você tem que deixar claro que é nos Estados Unidos, que não vai vir pra cá. Porque pode ter a galera que acha que tá fazendo lá e que se sobrar vai vir um restinho pra cá. Velho, isso depende de tanta coisa que a gente tá longe de poder decidir, né? E assim, né? Tipo, é uma notícia boa, é uma notícia boa, mas não necessariamente impacta na nossa realidade. Exato. Então, ter essa compreensão, ver o que vai além da notícia. Nem tudo é pra gente. Exato. A gente, nem tudo. A gente não tá no centro do mundo pra dizer que tudo vai ter uma interferência na nossa vida. Nem a maioria, na verdade, não tem. Não tem. Por isso que a gente tem que se cuidar. Sim, e é porque assim, eu vejo muita gente falando, vamos consumir só notícia boa. E eu até queria discutir mesmo com você isso, porque, como eu disse, eu queria que a gente falasse sobre os impactos que uma notícia boa tem no nosso psicológico, os impactos que uma notícia ruim tem na nossa saúde mental. Mas, pelo menos ao meu ver, enquanto pessoa e enquanto profissional de comunicação, a gente não pode fechar os olhos para as notícias ruins, a gente tem que ter cuidado com esse seu lado psicológico, mas a gente tem que estar olhando os dois. Bati no microfone à toa aqui. Então, tem que só sei falar com as mãos, fica batendo no microfone, né? A gente tem que estar olhando os dois lados sempre, o lado das notícias boas e as notícias ruins, né? Não. Justamente, a gente precisa fora da realidade. E é o que eu havia falado. Depois pesquisem, gente, sobre positividade tóxica. É muito interessante quando a gente começa a entender um pouco disso. Eu não falo assim, não se atente, essa nunca vai ser uma fala minha. Não se atente à notícia ruim, vá buscar a notícia boa. Não. Se atente a notícias realistas. Uma notícia realista, ela pode ser boa ou ela pode ser ruim, mas a gente precisa saber da realidade. Com certeza. Né? A gente precisa estar atento assim, por mais que a realidade esteja sendo dificílima, esteja sendo péssima, a gente pode, como é que eu posso dizer, selecionar a quantidade de notícia realista que são ruins que a gente consome, né? Sim. Mas é uma notícia real, é um fato. A notícia real, ela é fato, ela é baseada em uma situação que realmente aconteceu ou em um estudo, numa pesquisa, numa ciência. Isso é fato. E o fato, ele pode ser bom ou ruim. E a gente está em um cenário de um monte de gente contaminada, os hospitais cheios. Se a gente sabe que, por exemplo, surgiu 10 vagas de UTI no hospital, isso não é uma notícia boa? Com certeza. Diante da realidade? E assim, né? acontecem notícias boas, né? Só para deixar claro aqui. Exatamente. Mas assim, a notícia boa não é só essa questão assim, fantasiosa de que
né? Vai salvar tudo, né? E vai salvar tudo, né? A gente precisa ver a notícia boa nas coisas simples, nas coisas, Os degraus, né? Degraus, olha. Os degraus, né? Isso. A gente precisa ver no que é mínimo dentro dessa conjuntura difícil que a gente tá, né? Um profissional de saúde que trouxe um relato, né, de um caso bem que marcou muito a vida dele. Então, isso é uma notícia boa dentro desse cenário difícil e é uma realidade. Sim. Né? Sim. Porque... E aí faz com que a gente se conecte, se fixe ao que está acontecendo. Sim. Dentro do que está acontecendo, que é um cenário muito difícil, que a gente tem um papel ativo nisso, a gente também pode se regular emocionalmente, a gente pode... o que iniciou o nosso tema aqui, a questão da adaptação, a gente pode ter certos ganhos, entre aspas, né? Para que deixe as coisas mais leves. Sim, sim. Não é? Uhum. O meu medo é só que quando a gente fecha o olho para notícia real ruim, a gente vai ficar ali em nada achando que tá tudo bem. E aí a gente tá o quê? Fora da realidade também. Sim. Não é? Sim. A gente vai estar fora da realidade. Sim. E aí... E quando a gente se fixa, Tiago, por mais que o cenário esteja difícil, quando a gente se fixa só no ruim, a gente também vai estar fora da realidade. Sim. Não é? A gente vai estar aterrorizado. A gente vai achar que o mundo acabou, né? O mundo acabou e o que a gente ainda tá fazendo aqui que não me levaram ainda? Ficar só sentado esperando aqui, né? Basicamente, assim, mas E os dois lados têm um impacto negativo, então, né, na nossa saúde mental. Exatamente. E isso é muito importante, porque não adianta ser 100% good vibes, nem 100% vou morrer. Exatamente. Sempre ali naquele ponto onde a gente consegue refletir, não é? Uhum. Se a gente for olhar bem do que a gente está falando aqui hoje, pode ser uma reflexão minha, viu? Não sei se é uma viagem. Cheio de reflexão. Mais viagem do que eu tive aqui no meio do podcast, eu não sei. Vamos ver. A gente está falando de maneiras de observar os detalhes, de como a gente reagiu a tudo isso e ser gratos a eles, né? Sim. Eu começo a refletir também e observar assim que antes da pandemia, o que acabava tendo sentido para as pessoas eram só coisas grandiosas. Era uma viagem para não sei onde, né? Era um carro, não sei o quê. Era isso, coisas grandiosas, caríssimas. Então as coisas começaram a perder o sentido, as coisas mínimas, né? Começaram a perder o sentido. E hoje a gente começa a olhar para essas coisas menores e ser gratas por elas. Sim, sim. Valorizar essas coisas essas coisas mínimas do nosso dia a dia, que antes a gente não conseguia ter um olhar mais atento para elas, né? A gente fazia tudo tão no automático, tão assim, que passava um monte de coisa legal da nossa vida, da nossa casa, desapercebida. Sim. Hoje a gente consegue perceber, valorizar, colocar no nosso dia a dia de uma forma mais, com mais qualidade, né? Então, isso é agradecer os mínimos detalhes da nossa vida. As pessoas que a gente pode estar próximo, né? Que a gente não está próximo de todo mundo. Exatamente. É verdade. Olha, enquanto psicóloga, assim, eu me deparei com situações muito difíceis do que aconteceu, de como as pessoas reagiram a tudo isso, mas eu também me deparei com situações fantásticas, assim, das pessoas dizerem, poxa, eu perdia tanto tempo, assim, tantos momentos bonitos dos meus filhos crescendo e agora eu tô conseguindo ver. Que legal, então, né? É fantástico isso, né? Você parar para olhar ao seu redor, né? Eu tô cuidando de minha casa de uma outra maneira, eu reduzi minha carga horária de trabalho porque eu senti a necessidade disso, né? Então tudo isso é fantástico. Gerou muitas reflexões, eu diria, né? E a adaptação parte daí, né? De começar a ter esse olhar, onde é que eu tô em tudo isso? Antes da gente agregava atribuições e ia tudo... A gente não parava para nada, né?
E o natural tava sendo isso. Uhum. Naturalizar o excesso, naturalizar a exaustão, né? É verdade. E hoje a gente consegue parar para dizer, não, eu preciso dar um limite. Eu não posso um monte de coisa. Então, eu sou obrigada a dar um limite. Só que esse limite está começando a me fazer bem. Eu estou começando a ver outras coisas. Então, isso é fantástico. Não é? Acaba atribuindo assim a felicidade, a realização em outras coisas, né? E outras coisas que estavam ali, a gente não via. Sim, é muito legal isso. Muito legal. É muito legal. Voltamos a dizer que nós estamos romantizando a pandemia. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente preferia sem ela. Sim, se vocês quiserem, a gente começa a falar. Oi? Mas ela é uma realidade. Sim, se vocês quiserem, a gente fica aqui só falando do lado horrível da pandemia, mas eu acho que ninguém quer, né? A gente tá aqui justamente para equilibrar. Acho que a adaptação seria isso, né? Exatamente. Exatamente. E já que a gente tá falando de adaptação, tiveram muitos profissionais que se viram assim... meu Deus, o que é que eu vou fazer agora, né? No comecinho do podcast você até falou que você também se viu nessa. E eu queria que você contasse agora pra gente como foi essa mudança, né, pro digital. Então, pois é, no início, quando foi assim, aquela coisa, pandemia, todo mundo em casa, né? E agora? Eu fiquei assim, né? Meu Deus, como é que eu vou me adaptar? Eu sou psicóloga clínica, trabalho exclusivamente atendendo pessoas no consultório. E aí, né? O atendimento online já é uma modalidade que acontece há muito tempo dentro da psicologia. Só que eu não conhecia, eu tinha um certo preconceito, como muitos profissionais têm, como muitos pacientes têm. Muitos pacientes não querem ser atendidos online. Mas eu precisei me adaptar, né? Eu precisei aprender, ver como é que era. E aí, no próprio dia, chorei, fiquei desesperada, mas já fui fazer um curso. Porque tem a questão também que a gente precisa enfatizar da generosidade das pessoas, né? Quanto tem de pessoas boas aí querendo ajudar, querendo, né, ver que as coisas, né, ficarem bem, que funcionem. E aí, no mesmo dia, vários psicólogos que já trabalhavam online começaram a dar cursos de como era a plataforma que se usava. E aí, já me adaptei a isso. Já comecei e funcionou muito. E hoje, eu vejo o quanto é maravilhoso atender online. Gosto muito de atender online. Não vejo uma deficiência no trabalho por conta disso. A gente consegue manter a qualidade. Tem outro ponto muito legal, porque eu comecei a atender pacientes de todo canto, né, de outros estados, né, às vezes me encontram pelas redes sociais, às vezes eu já atendi aqui no consultório, fui morar em outro lugar, e aí pega o meu contato e retorna as sessões. Então isso é muito legal mesmo, né, de você ter essa coisa aproximada ali. Não é? Quebra todas as barreiras, né, na internet. Todas. Eu tenho uma paciente minha, daqui de Itabaiana, que ela disse, Elismari, tem uma amiga minha que está precisando de terapia e eu passei seu número. Sabe onde ela mora? Ela mora em Portugal. Então, isso não é muito legal. Já. Não é? Então, e eu tô muito usando. Olha, outra coisa muito legal é a questão de cursos, né? Sim. Cursos online. Hoje, eu tenho amigos psicólogos em todo o país. Eu tô me sentindo muito influenciada. Muito internacional. Não, mas isso é muito globalizada. É uma aproximação muito verdadeira, genuína. Sim. Que era impensada, né? A gente participa de grupos de estudos, aula. Então isso é muito legal. Antes a gente tinha também um preconceito, né? Sim. Com a questão de cursos online. Sim. A gente via, não, online eu não vou fazer não. Sim, e hoje em dia a educação acho que é um dos ramos que mais está em alta no online, né? Exatamente. Está bem mais democrática também.
e adaptou muita gente a isso. As pessoas estão preparando um ambiente em casa para estudar, né? Para ter a sua aula de uma forma mais confortável. A gente vê todos os ajustes que são feitos para isso. Claro que a gente não pode esquecer que tem pessoas que não têm as condições de criar um ambiente favorável, né? Não tem conexão boa com a internet. Mas... que tem uma dificuldade para isso. O que a gente está falando aqui é das pessoas que têm essa conexão e que tinham alguma forma de preconceito com essa modalidade, né? Seja de educação ou de atendimento da área da saúde, né? Porque se você falasse alguns anos atrás que você ia ser atendido online por algum profissional de saúde, nossa, eu acho que o povo ia falar, tipo, o quê? Você tá louco? Né? Você confia? Exatamente. Até vários médicos estão fazendo consultas online. Então, assim, eu já vi casos de pessoas daqui ter feito uma consulta com o médico de São Paulo, antes ela tem que pegar um avião e ir para lá. Sim, né? Existe casos e casos, né? Existe casos e casos. Não pode. E até na questão da educação mesmo, existe casos e casos em que sentido? É diferente uma criança, a gente tem essa realidade também, que é um tema muito vasto aí, né? Das aulas online para crianças e adolescentes. Sim. Tem toda uma dificuldade muito, muito real, né? Nessa conjuntura. A gente está falando dos adultos, né? Dos adultos que consegue, dos benefícios disso. Tudo tem prós e contras, né? Dos benefícios disso, né? Da proximidade. Mas tem muitos benefícios online. Muitas pessoas têm essa barreira ainda de reunião, por exemplo. Nossa, já vi muita gente durante a pandemia que eu falei, vamos fazer uma reunião, uma empresa de reunião, ou o cliente fala que precisa de uma reunião, e vamos fazer presencial. Eu falo, precisa não, sabe? Porque não precisa, cara. Se a gente faz uma reunião por aqui, a gente consegue resolver até coisa que talvez a gente não resolvesse no presencial, pô. E a gente não perde... Bati no microfone de novo, não é possível. A gente não perde tempo de deslocamento. Principalmente, a gente não corre risco de pegar o coronavírus, né? Enfim, é muito mais cômodo. Exatamente. A gente não precisa usar máscara. Não precisa, na minha casa, que só tem eu dentro do escritório. Então, e tem a questão também do se permitir, né? Do se permitir conhecer. Hoje, com certeza. Nós somos jovens, né? Não é? Então a gente tem uma certa facilidade nesse mundo digital, mas a gente vê pessoas mais velhas que se adaptaram muito, quebraram essa barreira, né? Sim. De dizer eu não consigo, é difícil, é impossível para mim. E estão lá, né? Sim. Dentro do mundo digital. E realmente é só quebrar essa barreira, porque... como esse tem o caso das reuniões, por exemplo, dos trabalhos online. Hoje em dia eu atendo basicamente só online. Seja consultoria de marketing, reunião, tudo online. Só gravação de vídeo que não tenho como fazer online, né? Mas, enfim. E aí eu vejo que os clientes se adaptam mesmo. Pode até ter essa barreira no começo de, nossa, será que vai dar para fazer reunião online? Será que é o mesmo resultado? Mas... pois depois que acaba a reunião, durante a reunião, flui muito bem. É como a gente está falando aqui, porque se há alguns anos, não precisa ser nem alguns anos, antes da pandemia, você falasse assim, Elismar, tô com a ideia da gente gravar um podcast. A gente ia fazer o quê? Você vem pra cá pro escritório, eu vou aí no seu consultório e a gente grava, né? Porque isso, a gente tá pertinho. A gente tá na mesma cidade. De distância, né? Tem pacientes daqui de Itabaiana que seguem online. Sim. Alguns, não é? Sim. E dentro da realidade deles é muito mais funcional que seja online. Tem aqueles, como eu mesmo estava dizendo, que nem experimentaram, e eu respeito também, já que eu estou nessa maneira mais flexível de trabalhar, né? Seguindo as normas e tal, né? Usando máscara. Mas é muito ter possibilidades. Possibilidades. É exatamente sobre isso. Sim. E tem tudo a ver com a adaptação, essa parte. Porque eu acho que é uma das coisas que mais pesa em relação à adaptação
do profissional. É essa coisa de você conseguir atender. Porque antes existiam as plataformas. Todas essas plataformas existiam. Todas. E, eu já tinha acesso a todas elas. Já usava todas elas, por exemplo. Mas, assim, já usava para trabalho. Mas, hoje em dia, aumentou muito, né? Se popularizou de verdade. Sim. E assim, hoje em dia substituiu. Essa que é a questão. E é uma questão de sobrevivência. Eu precisei me adaptar para sobreviver, para continuar trabalhando. Exato. Né? Depois que houve essa flexibilização, e aí eu mantive. Olha que legal, manter. Sim. Né? Expandir, né? É muito legal. E isso diz muito da tua qualidade, né? Que você investiu em saber como funciona. Você que fez curso, se não tivesse feito curso, iria ver videoaulas, enfim. Iria atrás de alguém com conhecimento para conhecer como é que funciona. Porque se você... Ensinei a outros colegas que ficaram assim, como é que você conseguiu, como é que faz, e aí a gente passa a informação. E aí lá estão eles também, o que alguns me ensinaram, eu passei essa informação. Exato, procura evoluir com uma imagem boa, uma luz boa, cada dia vai melhorando o cenário, tá tudo chique aí. Então, cada dia que passa, você enquanto profissional que agora está no digital, você vai procurando evoluir. Porque não adianta nada você, eu agora sou digital e não procura criar uma estrutura boa para isso, né? Exatamente. Né? Então, você para realmente não ter uma diferenciação nessa qualidade do trabalho, né? Do online e do presencial. Exato, você tem que manter a qualidade, né? E a gente vê outros setores mesmo, né? A gente vê hoje audiências acontecendo online. Que é uma coisa que eu acho que a galera não imaginava que iria acontecer. Eu sou totalmente fora da área, mas eu acho que era algo muito distante, né? A gente vê muita coisa rápido, acontecendo rápido, não é? E as pessoas percebem cada dia mais como o digital ajuda nessa maneira de ser mais prático, né? Inclusive... Não tá tirando... E assim, outra coisa que a gente precisa, né, destacar, não tá tirando o trabalho de ninguém, né? Não. Tá buscando essa adaptação. Sim, inclusive jornalistas, repórteres, né, que fazem... que aparecem no jornal de casa. Olha quanto que a gente ia imaginar, né? Então é isso, galera. Chegamos ao fim desse Zona de Quarentena. Com a participação da psicóloga Elismari. Quero agradecer vocês que chegaram até aqui. Sigam o nosso Instagram, @ZQPodcast. Estamos agora nesse novo formato, mostrando nossas carinhas aqui. Quero saber o que é que vocês querem saber. O que é que vocês querem que a gente traga aqui para o próximo tema. Comenta aí no YouTube, lá no nosso Instagram. E agora eu vou dar a palavra para minha amiga Elismari falar suas considerações finais. Então, foi ótimo, um papo leve, descontraído, temas interessantíssimos, que é muito bom compartilhar com as pessoas, que a gente fica só aqui nas nossas reflexões e pensando e comentar aqui com um, com o outro. É muito bom expandir isso, né? Quero agradecer o convite, né? Sempre muito bom conversar com o Thiago sobre essas coisas que a gente viaja. É verdade. Né? Devagar nas nossas mentes aqui, sim, né? Sim. Realmente é agradecer mesmo o espaço, o convite, né? Foi muito bom mesmo. A gente nem sentiu o tempo passar. Ficou aqui conversando, achando que só tinha gente, que ninguém ia, né? Ouvir. E agora já tem 10 milhões de pessoas que ouviram esse episódio. Estamos né? Mas é isso mesmo, agradecer o espaço, o momento. Eu que agradeço por você ter aceitado. Mais vezes falar de outros temas. Com certeza. Podem esperar Elismari por aqui mais vezes, porque flui mostrando nossas carinhas. Muito legal, mostrando nossas carinhas, que vão ser muito famosas depois desse episódio. É isso, galera. Você quer dar alguma rede social sua para o pessoal seguir? Com certeza, eu nem falei, fazer aquele mexão. Aproveitar o momento, várias pessoas aí assistindo. Porque muita gente viu o conteúdo e com certeza quer saber mais, né? Com certeza, né? Gerou aquela curiosidade. Então, eu tenho minha rede social, né, no Instagram, que é o Ativamente Pice. Lá tem alguns conteúdos nesse sentido, tem os meus contatos. E aí eu convido vocês a conhecer.
Tem né? muito conteúdo legal, muita reflexão. Seguir, Sim. né? Compartilhar. Uhum. E sugerir temas para o nosso próximo encontro. Olha aí que Exatamente. legal, né? Então é isso, galera. Até o próximo episódio. Passou a Muriçoca aqui, mas eu não vou regravar, não. Deixa a Muriçoca aqui. Ela quer aparecer, então vamos dar o espaço que é. Ela também quer ser famosa. Ela também quer ser famosa. O nome dela é Rose Cleide. Valeu. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.